Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 20, versículo 19, e diz o seguinte: O fofoqueiro vive espalhando segredos, portanto, evite a companhia de quem fala demais. Não podemos evitar que as pessoas fofoquem, mas podemos evitar a companhia dessas pessoas. Não podemos evitar que uma fofoca se espalhe. Ela pode parar em nós. Não é porque você escutou que você tem que também dar seguimento a isso. Ali mesmo aquela conversa pode morrer. Ao receber uma fofoca, Deus está lhe dando a oportunidade de conhecer a pessoa que está lhe contando aquele segredo. Quando alguém fala mal de alguém, ela está falando mais a respeito dela do que da pessoa que ela está denegrindo. Então, ao ter esse conhecimento dessa pessoa, nós podemos parar esse assunto e nós podemos evitar esse tipo de gente. E você ainda tem a certeza de que, assim como ela lhe falou de alguém, certamente ela sairá falando de você. Portanto, o conselho bíblico é: evite gente desse tipo. Lá em Provérbios capítulo 26, versículo 20, diz assim: sem lenha o fogo se apaga, sem mexeriqueiros a briga se acaba. Ou seja, sem fofoqueiros não existem contendas. Não existem pessoas para alimentar essas brigas. O fofoqueiro, ele não é apenas aquele que trouxe uma informação, uma pessoa que está atualizada, uma pessoa que está te contando para você orar. Olha como ele é bonzinho. Não é isso. Ele é caluniador, ele é difamador, ele é espalhador de boatos. Ele é mentiroso, porque cada vez que ele conta a história, ele acrescenta algo. Ele levanta falso testemunho, ele acrescenta informações, ele é especialista em manter brigas. Não tem coisa que roube mais a nossa paz do que a gente ser envolvido numa fofoca. Não é verdade? Por isso nós temos que evitar essas pessoas. Não é questão de, eu vou ficar aqui, eu vou escutar e não vou. Não, fuja. Fuja desse tipo de gente. Fuja. Lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhar altivo, ou seja, orgulhoso, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que traça planos para fazer o mal, a testemunha falsa, que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Esse último, Deus não odeia, ele detesta. Então nós não devemos viver aquilo que o Senhor detesta. Nós não podemos fazer ou participar de algo que o Senhor detesta. E nem ficarmos perto dessas pessoas que estão em todos os lugares. É uma praga. Esse tipo de gente está em todos os lugares, até mesmo dentro da igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, não somente com essas pessoas, mas também com as fofocas digitais. Nós estamos vivendo num mundo de tecnologia. Nós estamos inseridos em muitas redes sociais. Então nós corremos o risco de espalhar fake news. Porque está em todas as redes sociais, a gente pensa que isso é uma base para que a coisa seja verdadeira. E agora, nesse mundo de inteligência artificial, ninguém sabe mais o que é verdade. Então a gente corre um risco grande de levar informações, até mesmo com relação aos sinais da volta de Jesus, mensagens religiosas, mensagens de que um presidente de uma igreja falou sem ele ter falado, um dirigente de um grupo religioso falou sem ter falado.
Sabe, tem muita gente boa, muita gente cristã, muita gente nas redes sociais que usam esse meio de comunicação para pregar o evangelho e estão pregando mentiras, coisas que não foi dita pelas pessoas, porque eles cataram essas informações na internet, eles não são repórteres, não estudaram para isso, para saber se essa informação é digna de confiança, e só por terem visto nas redes sociais acham que isso tem base verídica e já saem espalhando. Então é muito feio o povo de Deus estar envolvido em fake news, envolvido em fofocas digitais, em fofocas de um para o outro. Ouvindo fofoca também é pecado. Nós devemos fugir, evitar essas conversas, não sentar na roda dos escarnecedores e não ficar envolvidos, para termos o cuidado de não sermos envolvidos nessas fofocas. O povo de Deus tem que estar isento disso. A única verdade que nós temos é a palavra de Deus. Está na palavra de Deus, então propague. Não está na palavra de Deus, fique calado, até que aquilo ali seja descoberto se tem base verídica para isso ou não. E mesmo assim você tem que ver se vale a pena sair espalhando isso, tá bom? Toma cuidado, nem tudo que você vê nas redes sociais é verdadeiro. Até mesmo por inocência a gente acaba espalhando notícias que aquela mensagem é verdadeira, porque está em sites confiáveis. Toma cuidado, tá bom? Você tem que lembrar-se que o maior fofoqueiro do universo, se possível, enganará até os escolhidos. Então toma cuidado, até mesmo com relação a informações sobre alimentação correta. Parece algo tão inocente, mas muitas vezes aquilo ali são notícias produzidas por grandes empresas para favorecer os seus produtos. E eles dizem que aquilo ali faz bem à saúde e você sai espalhando. Ah, porque foi a nutricionista tal, é uma pessoa renomada que disse, ela foi paga para isso. As pessoas são pagas, as notícias, na maioria das notícias, elas são pagas para serem veiculadas para beneficiar alguém. Então toma muito cuidado, porque acaba você fazendo propaganda para eles. E aquilo ali não faz bem para a saúde, ou aquilo ali não é um tratamento adequado para tal doença, para evitar alguma enfermidade. Toma cuidado, você tem que, como diz a Bíblia lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, ouçam, eu envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Precisamos ser espertos, prudentes, vigilantes, para que não sejamos enganados e nem sejamos porta-voz do diabo. Ele que começou a maior fofoca no céu, e houve peleja, e ele foi expulso do céu por todas as mentiras que ele levantou. Então, para se ter paz, é preciso fugir dessas pessoas e deletar toda notícia que você não tem certeza que aquela fonte é verdadeira. Não espalhe sem você ter certeza, não espalhe, não continue a conversa, quebre esse ciclo. O povo de Deus é prudente, nós fomos chamados para propagar a palavra de Deus. Não fiquem sendo usados pelo inimigo para propagar notícias ruins, notícias que estão acontecendo pelo mundo, notícias desnecessárias que só vai causar medo às pessoas ou que vai constranger alguém. Evite esse tipo de conversa. O povo de Deus não deve estar envolvido nisso. Procure a paz. Você já tem problema demais para estar procurando problemas alheios. Ah, porque está acontecendo isso. Isso não te interessa. Você tem que ter o foco de que você está aqui para pregar o evangelho. Você está aqui tem que ter foco para salvar a sua família. Você tem que abençoar pessoas ao teu redor.
Você tem uma missão espiritual linda e o inimigo quer desviar a tua atenção para besteiras, para conversas alheias, inúteis. A palavra de Deus diz que naquele grande dia nós vamos prestar conta de cada palavra inútil que a gente propagou. Toma cuidado com isso e mantenha um vigia na tua boca. Mas o problema não é somente você espalhar, o problema é você ouvir. E isso que desperta em você o desejo de espalhar. Então, quando alguém vem trazer uma fofoca para você, repreende aquela conversa, nem perde tempo escutando, disfarça aquilo ali, sai de fininho, tá bom, irmão, e sai, tá bom, querido, tá bom, obrigado pela informação, e sai, não espalha aquela conversa, não dá margem, não fica botando lenha nessa fogueira, não fica questionando, batendo papo com essas pessoas. Eva caiu porque ela bateu papo com o inimigo, com a serpente, ficou conversando. Quando Jesus vem e é colocado na mesma posição de Eva lá no deserto, e o diabo começa a oferecer a eles coisas, ele vai repreendendo, ele não vai conversar com o diabo, ele repreende, porque ninguém conversa com o pai da mentira. Nós não conversamos com gente mentirosa, a gente não conversa com gente fofoqueira, a gente não bate papo, a gente não fica alimentando isso. E me conta mais para eu orar. Não caia nessa, queridos. Por isso que muitas vezes o nosso nome fica girando em meio de confusões e em meio de briguinhas. Evite isso ao máximo. O povo de Deus é um povo separado. Nós precisamos nos posicionar como pregadores da palavra de Deus, e não da palavra do diabo, e nem da palavra desse mundo, e nem da palavra de uma pessoa que chegou para mim e contou uma história. Agora eu vou servir de empregado para ela e vou sair espalhando a notícia que ela me deu. Não queira isso. Eu prefiro representar o Deus do universo. Eu preciso ser embaixador de Cristo nessa terra, e a minha boca não vai difamar ninguém. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele pegou um governo todo corrompido e ele nunca falou mal dos romanos, e ele nunca falou mal de ninguém. Ele continuou pregando e ensinando a gente a amar até os nossos inimigos. Foi um pacificador, foi um homem que espalhou o amor. Então eu, para ser representante desse Jesus, eu preciso seguir os seus passos e não posso estar envolvido em nenhum tipo de fofoca, em nenhuma conversinha que não valha a pena. Quer ter paz? Fuja dessas pessoas, fuja de fofocas, fuja de fake news. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos livrado de muitas coisas. É certo que nesse mundo de mentira que nós vivemos, quase todos os dias nós recebemos uma mentira atrás da outra. Os noticiários são todos mentirosos. As notícias até mesmo da guerra, ela vem toda distorcida para nós. Até mesmo os números da economia são todos distorcidos. Muita mentira tem sido espalhada. Produtos que são vendidos em todos os lugares com propagandas mentirosas. O pai da mentira reina nesse lugar e por isso, para onde a gente se vira, existem mentiras uma atrás da outra. Nós te pedimos, Senhor Deus do universo, Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos convença e nos leve à verdade. Queremos apenas falar a verdade. Não queremos estar envolvidos nestas conversas, nessas mentiras. Estamos aqui para pregar o Evangelho. Estamos aqui para falar a verdade, mesmo que doa. Nós estamos aqui para repreender o inimigo. E nós estamos aqui cheios do Espírito de Deus. E se estamos com o Espírito de Deus, não podemos estar envolvidos com espíritos de fofoca. Dá-nos a tua paz, Senhor Deus, para que a gente não se envolva em nada do que venha do inimigo. Ajuda-nos, porque nós não temos a sabedoria. O Senhor nos comparou a ovelhas inocentes, a pombas simples, mas o Senhor nos pediu para sermos prudentes como as serpentes, para que nós fôssemos atentos, vigilantes. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos esse olhar
para que não sejamos enganados pelo inimigo que está fazendo de tudo para enganar até o povo de Deus. Dá-nos a tua paz nesse novo dia. Não sabemos o que vai acontecer, mas se o Senhor estiver conosco, nós conseguiremos filtrar tudo aquilo que chegará aos nossos ouvidos. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos e oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.